E essa é a minha apresentação do meu trabalho no projeto de trabalho de conclusão de curso. Minha orientadora é a professora Natália Nietzsche Lima, e o título é Assistente de Enfermagem a Pacientes Estrangeiros, uma análise sobre a comunicação. Todos os anos, o Brasil recebe uma grande quantidade de estrangeiros e, eventualmente, eles precisarão utilizar os serviços de saúde que são disponibilizados pelo SUS. Só que quando chega esse momento, eles se deparam com o despreparo dos profissionais. Os profissionais não estão preparados para atender essa demanda. E isso gera alguns obstáculos, como a barreira linguística, ou seja, a ausência de um idioma em comum, e a diferença cultural. E a cultura ela é muito importante no cotidiano de um indivíduo, porque ela tem uma influência direta na concepção que nós temos de saúde e doença. Ou seja, a cultura ela influencia na forma como nós enxergamos como é estar saudável e como é estar doente. Então a cultura ela afeta na nossa concepção e também nos cuidados e tratamentos adequados para aquele diagnóstico. Às vezes alguma cultura tem uma diferenciação de alguma alimentação, alguma forma, algum método de tratamento pode ser diferente. E isso gera nos profissionais uma maior dificuldade de estabelecer os planos de cuidado. Porque como eu vou ter certeza que esse cuidado que eu estou estabelecendo é o ideal para esse paciente, se eu não entendo do que ele realmente precisa? Ele não entende o que eu falo, eu não entendo o que ele diz. Então como eu posso ter certeza que isso é realmente a verdadeira necessidade dele? Então gera essa insegurança no profissional. E vindo aqui para a nossa realidade, nosso contexto, Cáceres, Mato Grosso, é um município onde a pesquisa se desenvolve e é um município que faz fronteira com San Matias, que é um município da Bolívia, e por conta disso há uma recorrência de atendimentos a bolivianos. Qual é o problema? Qual é a questão que norteia essa pesquisa? Considerando a importância que a comunicação tem na assistência, a questão norteadora é como ocorre a comunicação entre os profissionais de enfermagem e os pacientes estrangeiros internados no hospital público do município, no caso de Mato Grosso, quando não há um idioma em comum. Então, como ocorre a comunicação entre os profissionais e os pacientes quando não há essa comunicação? O interesse nessa pesquisa surgiu lá no quarto semestre, na aula campo da disciplina Processos de Cuidar Único. Eu estava fazendo meu estágio no setor de ortopedia e tinha uma paciente estrangeira de nacionalidade boliviana que estava com o braço fraturado. E naquele momento, era a minha função como acadêmica, como estagiária, fazer a primeira etapa da SAI, que seria a coleta de dados, a anamnese. Só que ela não entendia o que eu perguntava e eu não entendia o que ela respondia, porque ela não falava português e eu não falava espanhol. Então, como que eu conseguia fazer isso? Não conseguia da forma como eu gostaria. Então, resultou em uma anamnese incompleta, porque a maioria das informações que eu precisava, eu não conseguia obter. E isso me levou ao questionamento. Se eu, como acadêmica, não conseguir, num curto momento de atendimento, como os profissionais que trabalham no setor lidam com isso? Como os profissionais que trabalham no setor efetivam essa comunicação? E como eles fazem para superar a diferença cultural, a barreira que a cultura pode ser, se eles não conseguirem se comunicar? A cultura, ela está presente em diversos aspectos do cotidiano. Ela influencia no sono, na forma como a gente dorme, com os horários, a alimentação, o que a gente come, o que a gente não come, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, nos cuidados de higiene, nas noções básicas de saúde. Então, a cultura influencia o indivíduo nos pequenos detalhes do cotidiano. Então é muito importante superar essa dificuldade e a forma de superar é ter uma comunicação efetiva, a gente compreender, ter uma troca de informações adequada. Então, essa pesquisa se justifica pela necessidade, pela importância que tem elaborar estratégias para melhorar a transmissão de informações. Então, elaborar as estratégias, caso não existam, aperfeiçoá-las caso seja necessário. Qual é o objetivo geral, o objetivo que norteia essa pesquisa? É analisar como ocorre a comunicação entre os profissionais de enfermagem e os pacientes estrangeiros bolivianos internados no Hospital Público de Cáceres, quando não há um idioma em comum.
considerando que eles não falam o mesmo idioma. Os objetivos específicos, então, são descrever as estratégias utilizadas pelos profissionais, identificar se há dificuldades de comunicação entre os profissionais de enfermagem e os pacientes e quais são os possíveis impactos na qualidade do cuidado, e também verificar o nível de conhecimento em língua espanhola, que é o principal idioma falado pelos bolivianos, com ênfase nas habilidades de ler, escrever, falar e ouvir, ou seja, a capacidade e habilidade de compreender o idioma. Como acontece o atendimento a pacientes estrangeiros no SUS, no Brasil? Nós sabemos que o SUS ele é institucionalizado pela Lei nº 8.080, de 1990. E essa lei, ela dispõe que a saúde, o direito à saúde, é um direito fundamental de todos os seres humanos, de todas as pessoas. E não especifica que é apenas de nacionalidade brasileira. E com isso nós temos também a Lei nº 13.445, de 2017, que basicamente é a lei que fala sobre os direitos dos estrangeiros no país. Essa lei diz que é um direito à saúde em condição de igualdade com os nacionais, sem discriminação. Então, eles têm sim direito à saúde e não devem ser discriminados independente da sua nacionalidade. E também traz para a gente as seguintes terminologias. Visitante. Visitantes são o que nós chamamos de turistas. São as pessoas nacionais de outro país que vêm passar o tempo aqui no Brasil, de forma temporária. Nós temos os imigrantes, que são os nacionais de outro país que vêm residir, vêm morar no Brasil. E não pode ser temporário ou pode ser permanente. Nós temos os residentes fronteiriços, são as pessoas nacionais de outro país que moram em região de fronteira com o Brasil. Então, eles moram em outro país, mas fazem municípios que fazem fronteira com o Brasil. E nós temos os apátridas, que são as pessoas que não são nacionais de nenhum país. Então, sempre que eu estou falando de estrangeiros, estou falando dessas 4 terminologias. Então, são tanto os visitantes, quanto os imigrantes, quanto os residentes fronteiriços e os apátridas. Nós temos poucos dados sobre o atendimento, a quantidade, quantos atendimentos nós temos aos estrangeiros no Brasil. Os dados são muito escassos. Mas os poucos que temos mostram que os bolivianos compõem um dos maiores fluxos migratórios no Brasil. Então, os bolivianos migram para todo o Brasil, espalhado pelos estados. E aqui no nosso contexto, Cáceres, Mato Grosso, como eu disse, o município selecionado, o município da pesquisa, faz fronteira com San Matias, da Bolívia, e por conta disso, essa região fronteiriça tem essa recorrência de atendimento a pacientes estrangeiros. E o hospital regional, que é o hospital do município de Cáceres, ele é o maior hospital público do estado do Mato Grosso, dividido em 2 espaços, a sede e o anexo 1, que é o Hospital São Luís. É um hospital que é referência no setor de trauma e emergência, e ele atende a 24 municípios. Dos 24, já estão inclusos San Matias e San Ignacio de Velasco. Então, de todos os municípios de abrangência do hospital, já temos inclusos 2 municípios que ficam na Bolívia, que pertencem à Bolívia. E no ano passado, em 2023, no ano passado, a Prefeitura de Cáceres realizou o primeiro encontro sobre os desafios dos municípios fronteiriços, migração e saúde. Foi um encontro que aconteceu aqui em Cáceres, lá na Escola Técnica, e ele contou com diversos órgãos, diversas instituições, tanto do Brasil quanto da Bolívia. Vieram representantes bolivianos, e o objetivo desse encontro era discutir sobre os problemas e as dificuldades no atendimento. Foi bem recente, foi ano passado, então isso faz com que ainda não saibamos quais são os resultados desse encontro, mas mostra que o município tem ciência desse atendimento, tem ciência da importância de discutir sobre a temática e que futuramente podem vir aí políticas públicas a fim de melhorar esse cenário. E afinal de contas, qual é a importância da comunicação na assistência de enfermagem aos pacientes estrangeiros, a pacientes estrangeiros? A internação hospitalar, quando nós falamos de estar internado, por si só já é uma experiência desagradável,
Porque é uma mudança de rotina, é uma mudança de hábito, é uma mudança de cenário. Às vezes nós nos afastamos dos nossos familiares, dos nossos amigos. Tem o desconforto da própria doença, às vezes procedimentos invasivos. Então, por si só, a internação é uma experiência ruim, é uma experiência desagradável. E é papel da enfermagem garantir o máximo de qualidade de vida para esse paciente, garantir o máximo de conforto que nós pudermos para ele. Porque ele vai se sentir sozinho, ele vai se sentir impotente. Às vezes ele mora em municípios afastados, a família não consegue vir. Às vezes ele se sente impotente por conta da limitação que a própria doença causa. Às vezes eles não podem ir ao banheiro sozinhos, comer sozinhos, caminhar sozinhos. Então, é quase inevitável esse sentimento no paciente. E o papel da enfermagem é garantir o máximo de conforto que nós pudermos. E para que isso aconteça, nós precisamos ter a habilidade de criar um vínculo com esse paciente, um vínculo de confiança e de companheirismo. O paciente precisa acreditar que eu sei que o que eu estou dizendo, que o que eu estou fazendo é o ideal para a melhora dele. E eu também preciso confiar que ele acredita em mim e que ele vai seguir o que eu estou estabelecendo. Então, esse vínculo, essa relação mútua que o paciente ou o enfermeiro precisa ter, e o profissional de enfermagem precisa ter, é muito importante para a recuperação do paciente, para o melhor conforto, melhor qualidade de vida do paciente. Só que como que a gente efetiva essa relação de confiança quando não há um diálogo em comum? Se eu não consigo entender o que ele diz, ele não consegue entender o que eu digo, como que eu vou estabelecer essa confiança com ele? Como a gente vai criar um vínculo? E isso gera, estudos realizados por Silva 2016 mostra que quando os profissionais de enfermagem não conseguem criar esse vínculo, não conseguem se comunicar com o paciente, gera neles uma angústia, uma insegurança a respeito dos próprios julgamentos clínicos e dos próprios registros deles. Porque como eu vou ter certeza que o que eu estou escrevendo é o ideal para esse paciente? Como eu vou ter certeza que esse cuidado que eu estou implementando é o ideal para ele, é o que ele realmente precisa? E se eu estabelecer que ele precisa de uma alimentação completamente sem sal e o paciente nunca comeu na vida dele sem sal, mas eu não consigo conversar com ele, ele não vai se alimentar. Ou ele vai se alimentar, eu posso acreditar que isso vai acontecer? A gente vai ter esse vínculo de confiança? Então, isso é muito importante. E como que a gente pode superar a diferença cultural se a gente não consegue comunicar, se a gente não consegue dialogar? Se na cultura dele ele não come um certo tipo de alimento, como que eu vou conseguir me comunicar com ele e entender essa diferença? Cada cultura, ela tem os seus códigos culturais e linguísticos. Isso acontece muito, por exemplo, no português e no espanhol, que é o que a gente chama de falsos cognatos. São palavras que têm uma sonoridade parecida, mas o significado é completamente diferente. Então, se às vezes eu falo para ele, estou explicando para ele em português, o cuidado, que é muito importante, e às vezes no idioma que ele domina, é completamente diferente o significado. Que falha, que erro de comunicação que vai ter aqui? Vai gerar um grande problema. Então, como que a gente consegue superar esse obstáculo? Segundo o Silva, 2017, isso gera nos profissionais um certo distanciamento da situação, porque eu me sinto inseguro, então eu vou me ater ao que eu domino, que é o conhecimento técnico e científico. Se quando eu chego no paciente não consigo ter uma comunicação, uma brincadeira, perguntar se ele gostou da comida, se ele comeu, perguntar como ele dormiu à noite, se eu não consigo ter essa troca, então eu vou ser objetiva, eu vou chegar, vou fazer o curativo, vou observar se ele está tudo certo, estados, sinais vitais, e vou voltar para as minhas funções. Eu vou chegar, vou dar o banho no leito, vou mudar ele de decúbito e vou voltar para as minhas funções. Isso gera, então, esse distanciamento. Mas também temos outra forma, outra saída, que seria a comunicação não verbal. A comunicação não verbal, segundo o Borba, Santos e Quina, 2017, são ações que expressam as necessidades. São gestos e expressões faciais. Então, mesmo que eu não consiga me comunicar verbalmente, se eu tocar no braço do paciente e ele fizer uma expressão de dor, eu vou entender que ele está com dor. Só que, e se às vezes eu fizer um sinal, por exemplo, eu quero saber se ele tomou banho, eu faço esse gesto, que na nossa cultura significa tomar banho. Só que, e se na cultura dele esse gesto significa outra coisa? Será que a gente vai ter uma comunicação efetiva? Então, a comunicação não verbal,
justamente por conta dessa diferença cultural. E, segundo o Pereira, 2023, uma pesquisa que eles realizaram para avaliar o grau de satisfação dos pacientes, eles avaliaram que quanto maior a capacidade do profissional de criar um vínculo, maior era o grau de satisfação. Então, os profissionais que tinham capacidade de brincar, de interagir, que eles confiavam, mostrou que eles se sentiam mais satisfeitos com a assistência. Então, isso mostra mais uma vez a importância que esse vínculo tem. Qual é, então, a metodologia da pesquisa? O tipo de estudo é uma pesquisa de campo descritiva, com abordagem quanti-qualitativa. O local será um hospital regional, na sede e no anexo 1. E os setores selecionados são, no anexo 1, a clínica médica e a ginecologia obstetrícia, que é a GO. E na sede serão clínica médica, cirúrgica, ortopédica e trauma e emergência. Critérios de seleção foram os setores que os pacientes tenham um tempo médio de internação de 48 horas ou mais. Por quê? Porque é necessário que o paciente fique internado por tempo suficiente para que questões como saúde, alimentação, higiene, para que essas questões sejam necessárias ter uma comunicação sobre elas. Por isso, esse critério de seleção. A população-alvo, então, são os profissionais de enfermagem, com isso me refiro aos enfermeiros, técnicos e auxiliares. Os critérios de inclusão são maiores de 18 anos e um tempo mínimo de 1 ano de experiência profissional, porque é preciso que eles já tenham passado pela experiência de prestar assistência a um paciente estrangeiro. Então, um tempo mínimo de 1 ano já. Os critérios de exclusão são menores de 18 anos, tempo inferior a 1 ano de experiência profissional, profissionais que não trabalham nos setores selecionados e profissionais que estejam afastados ou de licença durante o período de coleta. A coleta de dados se iniciará após a aprovação do Comitê de Ética e a pesquisadora irá até os setores selecionados e vai deixar um questionário impresso com perguntas abertas e fechadas. Irá convidar os profissionais a participarem, explicar os riscos e benefícios, explicar os riscos que estão expostos, a forma de se prevenir, como, por exemplo, a qualquer momento eles podem solicitar a exclusão do questionário sem prejuízos tanto à pesquisadora quanto à instituição. Então, é uma forma de prevenir esses riscos. E explicar para eles, esclarecer dúvidas e convidá-los a participar. Vai ser estabelecido um tempo, pré-determinado, em que os questionários ficarão nos setores, para que eles tenham essa flexibilidade de horário, sem interferir na rotina. E estarei voltando lá 2, 3 vezes para esclarecer dúvidas, recolher os questionários preenchidos e deixar mais cópias, se for necessário. Assim que encerrar esse período pré-estabelecido, todos os questionários serão recolhidos e iniciará então uma análise de dados. Os dados que serão obtidos pelo questionário são a experiência dos profissionais a respeito do atendimento a pacientes estrangeiros, a comunicação, quais são as estratégias de comunicação que eles costumam utilizar, quais são as principais dificuldades que eles enfrentaram nesses atendimentos, qual é o conhecimento dos profissionais acerca do idioma espanhol, categorias específicas, como sono, alimentação, sinais e sintomas, higiene, ou seja, as categorias que nós mais comunicamos na atuação durante o plantão. As perguntas fechadas serão organizadas e filtradas na Excel e será uma análise estatística descritiva com frequência absoluta e relativa. As perguntas abertas após a leitura serão categorizadas e agrupadas com base na semelhança. Os resultados esperados dessa pesquisa são contribuir para o entendimento dos profissionais acerca da importância da comunicação objetiva, clara com o paciente, identificar as estratégias utilizadas na comunicação vigentes no hospital, incentivar os profissionais, caso necessário, a buscarem aprimoramento pessoal, uma capacitação, um curso, alguma coisa, as instituições de saúde a fornecerem educação permanente na área de idiomas e levantar dados para subsidiar políticas públicas para o município. Então, através dos dados, nós podemos identificar as potencialidades e as fragilidades e, com isso, saber o que precisa, o que pode ser feito para melhorar o cenário. Esse é o cronograma estabelecido para o projeto, se iniciou em março de 2024 e vai se encerrar em novembro de 2025 com a defesa da monografia. O orçamento estipulado para o custeio da pesquisa
utilizadas na apresentação. E é isso. Espero que tenha conseguido passar a mensagem que eu gostaria. Me disponho para esclarecer as dúvidas e muito obrigada pela participação.